Abra sua Bíblia comigo no livro de Jonas. Eita, alguém já disse eita aí, hein? Glória a Deus. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 4. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Amém, Jesus. Todos acharam aí? Vamos ler todos juntos? No 3. 1, 2, 3. Verso 2. Para encerrar, curve sua cabeça. Pai de amor, te dou graças, Senhor, por essa manhã. Te louvo, te glorifico, Senhor. Meu pedido é, Senhor, fale conosco, Senhor. Continue falando conosco. Penetra em nós, Espírito Santo, as tuas profundezas, ó Deus. E que dentro de todo o seu processo, hoje nós saiamos daqui diferente, meu Pai. Pronto para viver o que o Senhor tem para nós, Senhor. E em nome de Jesus Cristo, ao final de tudo, te glorificar e te bendizer. Fique à vontade, Espírito Santo, vá na frente. Opera em mim e através de mim, tanto o teu querer como o teu efetuar, em nome de Jesus. Amém. Todos que podem, aplaude o Senhor, irmão. Escuta, eu preciso da sua atenção. A nossa vida, ela é feita de ciclos. Eu disse que a nossa vida é feita de ciclos, de processos. Veja, com a natureza a gente aprende. Existem 4 estações. Quais são elas? Gente, vamos lá. Primavera, verão, outono, inverno. Elas começam hoje e acabam amanhã? Elas começam hoje e acabam amanhã? É um período. Cada uma delas tem um tempo. Sim ou não? Tem o dia que começa, mas também tem o dia que... Está entendendo ou não? Eu vou falar sobre um outro processo. Quando a gente enviamos currículo para uma empresa, a empresa primeiramente chama a gente para quê? Para uma entrevista, sim ou não? Vai chamar nós para uma entrevista. Vai falar, rapaz, você foi selecionado, você vai fazer parte aqui do nosso quadro de funcionários. O que você precisa fazer agora? Exame. E depois, traz a carteira aqui para a gente. Muitas das vezes, para iniciar na empresa, antes precisa fazer uma integração, sim ou não? Ou seja, tudo isso é um. Tem pessoas que para tratar de uma doença é um processo também. Vou dar um exemplo do nosso pastor. Permita-me, pastor Wellington. Fazer um exemplo pegar o exemplo do pastor Wellington. Ele fez uma cirurgia, ele fez uma na mão. Ele não conseguia fechar as mãos. Ele precisou de fisioterapia, não é, meu pastor? Quantas sessões, meu pastor, você precisou? Quantas? 20 sessões de fisioterapia. Isso foi o que, gente? Da noite para o dia ou foi um processo?
É um processo. Então muita coisa na nossa vida é feita de processos. Escuta isso. A gente pregando sobre cura interior, sobre libertação, a gente é chamado para atender pessoas, ajudar. E isso é um prazer para mim, irmãos. Eu não tenho noção como isso queima em mim. É uma alegria para mim. Só que dentro desse processo, quando a gente vai ver, a gente vai ouvir as pessoas, vai identificar para poder ajudar as pessoas, a gente vamos identificar se o que a pessoa está vivendo é algo de cunho que precisa de cura interior, ou se é mais puxado para libertação. Só que dentro dessa verificação, a gente precisa verificar outra coisa. O quê? Se aquela pessoa não está passando por um tratamento de Deus também. Porque se Deus está tratando alguém, eu não sou doido de interromper o tratamento de Deus. Então a gente precisa identificar essas coisas. Só que geralmente quando as pessoas estão passando por um tratamento de Deus, eu disse um tratamento de Deus, geralmente as pessoas dizem: pastor, eu não aguento mais. O diabo está me atacando. O diabo está fazendo eu sofrer. Está fazendo eu não aguento mais essa vida. Deixa eu te dar uma notícia. Os tratamentos de Deus geralmente não são tratamentos amáveis. Vou repetir. Os tratamentos de Deus geralmente não são amáveis, gostosos. Sabe por quê? Ele vai mexer em lugares em nossa vida que são intocáveis. Que a gente que não quer deixar que ninguém toque. A gente não quer deixar que ninguém mexa. Mas Ele precisa mexer, cuidar de mim e de você. Quantos estão entendendo isso aqui, gente? Você está entendendo isso aqui? Existem lugares na nossa vida que talvez a gente nem imaginamos que existe na nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa que geralmente é orgulhosa, ela se vê como orgulhosa? Uma pessoa que é egocêntrica, egoísta, geralmente ela se vê egoísta? E Deus, para tratar essas coisas, Ele vai usar meios para arrancar isso de dentro de nós. Porque o nosso egoísmo, a nossa arrogância, o nosso orgulho, muitas das vezes a nossa soberba, atrapalha a gente de sermos mais parecidos com Jesus. E qual é os meios que Jesus vai usar, que Deus vai usar para nos tratar? Escuta aqui. Os meios pelos quais Deus vai usar para nos tratar é os mais, como eu posso dizer, os mais diferentes do que a gente já viu em toda a nossa vida. Deus vai usar muitas das vezes pessoas para me tratar e para te tratar. Sabe aquela pessoa no serviço que você diz assim: meu Deus, só o sangue de Jesus essa pessoa aqui? Muitas das vezes Deus está usando essa pessoa que você diz que é só o sangue de Jesus para arrancar alguma coisa dentro de você, para melhorar alguma coisa dentro de nós. Pastor, mas isso aonde está na Bíblia? Eu te falo. A Bíblia diz que Deus vai pegar o povo de Babilônia, e vai usar o profeta para dizer: eu vou trazer aquele povo para pegar vocês, levar para lá, para arrancar o que há de ruim dentro de vocês. Mas quando vocês saírem do cativeiro, vocês serão outras pessoas. Quantos estão entendendo isso aqui, gente? Gente, os processos de Deus, vai causar lágrimas mesmo. Vai causar dores. Pastor, a gente passa processo dentro da igreja? Passa processo dentro da igreja. Pastor, nós passa processo dentro de casa? Nós passa processo dentro de casa. E muitas das vezes, quem que Deus vai usar dentro de casa para nos melhorar? É nossa esposa, é o nosso marido, é os nossos filhos.
Você sabia disso? Aí a gente olha para o nosso parente, para o nosso familiar, nosso ente, que a gente fala: misericórdia, você está... Só para não falar outra coisa, né? Você está só o sangue de Jesus. Só que sempre aquela pessoa fala as mesmas coisas para mim e para você. Sabe por que ele ou ela está falando? Além de ser algo natural e espontâneo, Deus está usando ela como ferramenta para nos afiar e nos melhorar. A Bíblia diz que pedra afia pedra. Você não entendeu? Levanta a mão que eu vou profetizar. Ai, meu Deus do céu, para nos melhorar, para Deus nos tratar e nos trabalhar, Ele vai usar outras pessoas. Então Ele usa uma pessoa para me melhorar e usa eu para melhorar outra pessoa. Quantos entendem isso, irmão? Hã? Só que o problema é que nesses tratamentos, tem vezes que Deus avisa que está nos tratando, mas tem vezes que Ele não. Ele começa o tratamento e a gente nem sabe que começou. Você fala: meu Deus, o que é que eu estou vivendo? O que é que está acontecendo? Meu Deus, a minha vida do nada virou, bicho. O que é que está acontecendo? Mas Deus, Ele costuma responder quando a gente pergunta para Ele o que está acontecendo. Ele costuma responder. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei que essa palavra tem endereço. Eu sei que Deus trouxe pessoas aqui que estão vivendo um processo com Deus de tratamento. E Deus, Ele nos trouxe aqui para nos falar que Ele está nos aperfeiçoando, nos melhorando. Coloca aqui para mim, aqui, meu Deus do céu. Coloca para mim aqui Jeremias 29:11. Olha o que Deus diz para mim e para você nessa manhã. Jeremias 29:11. Ouve isso, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Só que para Deus chegar o fim que nós esperamos, Ele precisa promover alguns processos. Ou você é o mesmo desde quando você começou na presença de Deus? Para você ser diferente de como você começou, Deus teve que promover alguns processos em sua vida. Você lembra disso? Ele continuará promovendo esses processos em minha vida e em sua vida. Quantos estão entendendo isso daqui, gente? Existe problema em tudo isso. Existe. O grande problema nisso aí, o grande problema nisso tudo aí, é que se a gente não vigiamos, nós se pega lutando contra Deus. Eu vou repetir. Se nós não vigiamos, nós nos pegamos lutando contra Deus. Só que deixa eu te dar uma notícia. Em uma luta entre o Criador e a criatura, quem que vence? Em uma luta entre Deus e o ser humano, quem que vence? A pergunta é: até quando eu e você vamos ficar lutando contra Deus? Até quando a gente vamos ficar lutando contra os processos que Deus estabeleceu para nós vivermos? Por eu e você não aceitarmos o processo de Deus. É por isso que talvez os meus dias e os seus dias têm sido os piores de toda a nossa vida. O que você não queria viver, o tanto que você não queria chorar, o tanto que você não queria viver triste, amargurado, de cabeça baixa, você está vivendo. Sabe por quê? Não está aceitando o processo de... irmão, alguém já passou um processo aqui que já pediu a morte? Deixa eu ver aqui se alguém já passou um processo desse. Já pediu a morte? Já pediu? Esse é o processo de Jonas. Só que entenda que Jonas é profeta. Jonas não é ímpio. Jonas é alguém que serve a...
E por fazer a vontade de Deus, ele está como? Pedindo a... Deixa eu falar uma coisa para você. Tem hora. Vou rasgar o verbo aqui. Tem hora. Deixa eu te perguntar. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Vou perguntar de novo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Só que tem hora que a gente não acha que a vontade dele é isso. Vamos ser sinceros, gente. Tem hora que a vontade de Deus para nós, a nossa visão, não é como está escrito na Bíblia. Boa, perfeita e agradável. Sabe por quê? Porque na nossa visão, muitas das vezes, quando Deus honra alguém, para nós ele tinha que estar o quê? Castigando e não honrando. Quando Deus está abençoando alguém, para nós ele não tinha que estar sendo abençoado. Fala, Deus, está errado, o que está acontecendo? E o sentimento que há dentro de nós é igual o sentimento do irmão do filho pródigo. Olha lá, ó, ele acabou de voltar do mundo, o Senhor já abençoou. Eu estou aqui já faz 10 anos e o Senhor não me abençoa. O problema é que você não entendeu, é que talvez 10 anos você está dentro da igreja, passando pelo processo, e você não se submete ao processo. Mas deixa eu profetizar, levante a sua mão ao alto, que em nome de Jesus hoje, a partir de hoje, eu e você vamos sair daqui com outra visão. Vamos nos submeter ao processo de Deus, à vontade de Deus, e vamos sair melhores desse processo. Você recebe isso, gente? Escuta isso. Jonas é um profeta chamado por Deus no capítulo de número 1. Jonas foi chamado por Deus no capítulo de número 1. Jonas morava em Gat-Hefer e serviu como profeta no reino do norte. E o seu pai também foi profeta. Então veja, o pai dele era profeta, ele também se tornou um profeta. Terceira informação sobre ele. Ele era contemporâneo. Ele era... Opa, quase língua estranha, né, gente? É ou não é? Ele era contemporâneo de Oséias e de Amós. Quem era Oséias e Amós? 2 profetas. Por que é que Deus não chamou e enviou Oséias e Amós para Nínive e falou para Jonas ir? Eu respondo essa pergunta. Primeiro, porque a missão que Deus entregou para Amós e para Oséias era uma, para ele era outra. Segundo, Deus manda ele para Nínive porque precisava tratar algo dentro dele. Escuta isso. A missão de Deus para Jonas era: vai para Nínive. E a missão do próprio Deus no Jonas era tratar e arrancar dentro dele o que estava fazendo mal para ele. Eu vou repetir. Enquanto a missão de Jonas era para ir para Nínive, pregar uma mensagem, a missão de Deus era arrancar de dentro de Jonas o que estava matando ele e fazendo mal para ele, como profeta. Você está entendendo isso aqui, sim ou não? Você está entendendo isso aqui, sim ou não, gente? Permita-te dizer que às vezes Deus nos tratará dando a nós uma missão, uma tarefa. Vou repetir isso aqui. Às vezes Deus vai nos tratar dando a nós uma missão, uma tarefa para fazer. Deixa eu te perguntar, tem hora que é fácil fazer a vontade de Deus? É fácil? Tem hora que é dificílimo. Você fala, Deus, não tem cabimento uma coisa dessa. É ou não é? Nós começamos a questionar Deus, fala, Deus, como é que é isso? Eu ir para lá? Não tem cabimento isso aí. Mas é nessa obediência que Deus ele vai nos tratando. O terrível é quando eu e você decide obedecer a Deus, mas não aceita a vontade dele.
Não entendi, pastor. Jonas, ele foi para Nínive, ele foi pregar. Jonas, ele pregou para Nínive. A cidade inteira se converteu. A cidade inteira ele sobe em um monte depois de pregar. Montou uma cabana e está lá sentado. Sabe o que ele está esperando lá? A cidade de Nínive ser destruída por Deus. Eu vou repetir. A vontade de Deus era converter e ganhar aquele povo. Aquele povo se converteu. Só que Jonas não aceitou a vontade de Deus. Jonas foi para um alto monte, sentou lá no monte e está esperando Deus destruir aquela cidade. Eu sei que tem hora que não é fácil fazer a vontade de Deus. Tem hora que não é fácil aceitar a vontade de Deus. Porque muitas das vezes a vontade de Deus, permita-me te dizer, parece ser injusta. Tem vezes que a vontade de Deus parece não ser boa. Tem vezes que parece que a vontade de Deus parece não fazer bem para nós. Mas permita te dizer, isso é uma visão humana. Porque a palavra de Deus diz e afirma que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Nós vemos aqui, mas Deus já está enxergando lá no futuro. Cara, Jonas está esperando Deus destruir a cidade. Tem cabimento uma coisa dessa? Deixa eu te dizer uma coisa. Jonas capítulo de número 2, verso de número 2. A Bíblia diz que Jonas está dentro da barriga do grande peixe. Ele ora ao Senhor. E ele fala, ele considera aquele lugar como um inferno. Ele considera aquele lugar como um... Tem pessoas que por desobedecerem a Deus estão vivendo o inferno hoje. A gente não temos disposição para pagar o preço de obedecer a Deus. Mas nós estamos pagando um preço maior por desobedecer a Deus. Qual o preço que você está disposto a pagar, o de obedecer ou de desobedecer? Qual o preço nós estamos dispostos a pagar, o de obedecer ou de não obedecer? Jonas viveu um inferno. E o que você está vivendo? O que é que eu estou vivendo? Permita-me contar aquela situação. Um tempo atrás eu fui chamado para atender uma pessoa. E essa pessoa estava passando por uma situação muito difícil, muito delicada. Me disseram, pastor, a situação dela está muito terrível. Ela está numa depressão terrível. Mulher de Deus, uma pessoa de Deus. Porém, muito delicado o caso dela. Realmente, gente, um caso muito delicado. Estava tomando um remédio. Quando eu cheguei para atender essa pessoa e fui ouvir a história dela, compreender o que de fato estava acontecendo, eu falei, não é. É claro que ela precisa de ajuda e de assistência. A questão é tratamento de Deus. O problema é que Deus estava pedindo para essa pessoa fazer uma coisa e já tinha tirado dela, mas ela não conseguia se desprender disso e seguir a vida em obediência a... Isso era o que estava mais pesando na vida daquela pessoa. Eu olhei para ela e disse o seguinte: eu sei que você não aceitou a vontade de Deus. Você está tentando aceitar a vontade de Deus. Quando eu falei isso, ela desmontou. Ela falou, é verdade, pastor. Eu estou tentando aceitar a vontade de Deus, mas ainda não é a minha vontade. Mas eu te falei que em uma luta entre Deus e o ser humano, quem que vence, gente? Quem que vence? Levante sua mão.
Eu vim profetizar que esse culto aqui não é o culto dos vencedores. Doideira? Escuta o que vem pela frente. Esse culto eu vim declarar que é o culto dos derrotados e dos vencidos. Hoje nós não vamos sair daqui como vencedores ou como alguém que tem condições de lutar contra Deus. Hoje nós vamos sair daqui decididos e vencidos por Deus, de cabeça baixa, dizendo: Deus, eu me rendo, Deus, eu me humilho, Deus, eu me quebro. O Senhor venceu definitivamente. Me ajude a viver o teu processo. Não, esse culto não é o dos vencedores. Hoje a gente vamos praticar o que diz a Bíblia, de se humilhar, de se humilhar. Entenda uma coisa, a Bíblia diz que não é quem é humilhado que é exaltado, é quem se humilha que Deus exalta. Se tem alguém aqui disposto a se humilhar, deixa eu profetizar e dizer para você que depois da humilhação, que depois do quebrantamento, que depois da contrição, haverá exaltação da parte de Deus para a tua vida. Você recebe isso? Recebe isso? É difícil, gente. É difícil. Remachúria. Mas recebe isso. Tome esse posicionamento hoje. Essa semana, um rapaz foi trabalhar lá no serviço. Gente, só porque eu estava preparando a mensagem, aí o Senhor colocou a pessoa. Eu falei: Jesus, estou entendendo. É isso mesmo, Jesus confirmando. Falei: amém, Jesus. Aí esse irmão, ele é um copastor. Ele é um copastor. Ou seja, abaixo do pastor é ele. Esse irmão, ele disse o seguinte para mim: meu irmão, eu gosto muito, eu amo a Deus. É muito bom fazer a obra de Deus. Só que dentro da igreja está difícil. Vai estar difícil? Conte-me, deixa eu te ouvir, querido. Deixa eu entender. Vamos ver se eu posso te ajudar em alguma coisa, não é? Ele falou: pastor, é o seguinte, eu gosto muito de sair para pregar, eu gosto muito de sair para... Eu prego, pastor. Olha, na semana tem culto 2 dias da semana, os outros dias eu estou pregando e estou louvando nas igrejas. Só que o pastor falou que não é para mim fazer mais isso, é para mim ficar junto dele. Falou: pastor, você acha que está certo o homem barrar o meu ministério? Não. Na hora eu entendi, né, gente? Preparando a mensagem, eu falei: tá bom, pai, amém. Não era um homem barrando o processo, aliás, barrando o ministério dele. Eu olhei e falei para ele: meu irmão, isso é Deus te afiando. Mas pastor, dói demais, pastor. Mas é um processo de afiação. Pastor, mas eu gosto muito de pregar e de louvar. Fica, porque você aprendeu muita coisa saindo. Agora Deus precisa te ensinar muita coisa ficando dentro. Eu falei uma coisa: quando Deus quer fazer uma coisa, o homem é capaz de parar? É, gente? Ah, o homem está barrando o meu ministério. Deixa eu te perguntar: o homem tem poder de barrar o seu ministério? Irmão, quando Deus quer soprar, irmão, não tem ninguém que barre, ninguém para, irmão. É ou não é? Deus dá o jeito dele. Ele tem todo o poder. Ele não tem o poder, ele tem todo o poder. E quem é a criatura diante do Criador? Quando Deus quer fazer, ele faz. Não, deixa eu liberar uma palavra. Deixa eu dizer para você: operando Deus, quem impedirá? Se Deus quer te levar para os Estados Unidos, se prepare, amanhã Ele pega e te leva. Como, pastor? Não sei, Ele coloca alguém no seu caminho, faz você se conectar com uma outra pessoa e essa pessoa te leva. Deus quer fazer, Ele faz, irmão. Quem diria que José, preso dentro da cadeia, seria levantado como governador? O problema é que a gente não quer passar pelos processos. Mas eu vim profetizar que existem processos. E é nesses processos que nós somos melhorados. É nesses processos que nós somos aperfeiçoados. Mas é nesse processo que nós pegamos a forma que Deus quer dar para nós.
Esse é o tempo de chorar, chore mesmo. Se lamente mesmo. Mas deixa Deus trabalhar. Amém? Estou terminando a mensagem. Olha, uma pergunta de Deus para nós. Coloca aqui, por favor, Jonas capítulo de número 4, verso número 4. Jonas 4, versículo de número 4. Eu vou ler para você. Coloca na versão, por favor, Ark, por favor, Almeida. ACR, desculpa, é ACR, Almeida corrigida e revisada. ACR, Jonas, na versão. É ACR essa? Amém, deixa essa. Diz aqui, ó. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Em outra tradução está escrito assim, ó: é razoável esse teu sentimento? Ai, obrigado, minha irmã, Deus abençoe. Olha aqui, ó: é razoável esse teu ressentimento? Pergunta de Deus para nós. Tem coisas que Deus ele não vai nos comunicar falando como vai ser todo o plano, como que vai ser todo o projeto. A gente só temos que confiar nele e passar pelo processo. Pergunta: vai ficar fugindo do processo ou vai encarar o processo? Jonas, de tanto fugir, foi parar em cada bocada, viveu cada situação e coisa. A pergunta é: Shemaka, meu Deus do céu, desceu aqui, irmãos. Escuta isso, é resposta para alguém. Shemaka suriarakantura magasuria. Tem pessoas que, por não aceitar os processos de Deus, hoje está aqui na Guerreiros, amanhã está na Assembleia, depois está na Quadrangular, depois está na Paz e Vida. E aonde essa pessoa vai, o processo vai atrás dela. A pergunta é: até quando, Jonas, você vai fugir dos processos de Deus? Chega, é hora de ficar onde o Senhor te colocou e aceitar o processo. Eu vou usar até uma frase que a gente costuma falar: aceita que dói menos. Gente, até quando? O problema é que a gente imagina que vai para outra igreja, aí chega na outra igreja: aqui ninguém me conhece, aqui é tudo diferente, o pastor é uma bênção, nossa, os obreiros, nossa, é muito, nossa. Até passar um mesinho, 2 mesinhos lá com todo mundo, fala: gente, mas parece que aqui o negócio está mais apertado, mais difícil. É, não é? Chega de pular de galho em galho. Jonas, a embarcação para Tarsis não é o que Deus tem para você. Deus nessa... Eita, Jesus da glória, levanta a mão que eu vou profetizar. Eu não sei qual é a situação que você se encontra, mas Deus já deu ordem ao grande peixe, a essa situação que você está vivendo. Ele vai te cuspir na praia e você vai para Nínive fazer a vontade dele. Oh, glória! Mas Senhor, eu vou chorando, vai chorando. Senhor, eu estou sem força, vai sem força. Senhor, eu não estou aguentando, mas Ele te sustenta. Vai para Nínive, vai para Nínive, vai para Nínive. Ei, Shuriakandora Anakashuriakandorabia Macho que esse biorgia Não, levante a mão e recebe essa graça em nome de Jesus.
Remanchore Kamandabe, assim diz o Senhor: eu sou o que faço a ferida, mas eu sou a também que saro. Remachokendereio, remachokeio saui, remichokere manchuriga. Receba o bálsamo de Deus, receba a força de Deus, receba ânimo de Deus, receba preparo e capacitação de Deus para passar por esse processo. Se coloca de pé, por favor. Coloca para mim aqui Jeremias 18, por favor, verso 6. Jeremias 18, 6. História. Feche os seus olhos e eu vou ler isso aqui para você. Receba como resposta de Deus. Isso aqui é Deus falando: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Remashuria Kandurawi. Em nome de Jesus, feche os teus olhos, eu vou orar por você, já vem no louvor. Remash Ekemindarasek. Meu Deus, nos sustenta e nos fortalece, Senhor. Chega de viver amargura, como foi falado aqui já nessa manhã. Chega de viver irado, chega de viver ressentindo, chega de viver chorando por não aceitar os processos do Senhor. Chega de viver sofrendo por não aceitar o tratamento do Senhor. Chega de pôr a culpa em um e em outro, em todo mundo, Senhor, menos eu sou culpado. Remachúria. Não, Senhor, nós aceitamos, meu Pai, e dizemos ao Senhor que nós somos culpados por não aceitar o Teu tratamento. E hoje nós decidimos nos humilhar, Senhor. Nós dizemos que aceitamos o Teu tratamento. Nós dizemos que aceitamos, meu Pai, o que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a ir para Nínive, Senhor, cumprir a Tua vontade, meu Pai, mas aceitar também dentro do nosso coração a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Louve ao Senhor, meus irmãos. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Está doendo aqui, eu não vou recuar. Eu sou em tratamento com essa obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só neste processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobra de mim. Quebra meu eu, quebra-me. Se preciso for, eu sou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro, me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobra de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou o vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Eu sou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou.
Levante suas mãos.